Aqui no Círculo Las Lobas, Círculo, duas convidadas hoje. Seguimos com o livro, a nossa Bíblia aí, Livro das Mulheres Correm com os Lobos, que ele traz muitos contos. A doutora Clarissa estudou muito para nos trazer a perspectiva aí dos contos de fada. Hoje a Vanessa e a Edith vão participar aqui conosco. Elas vão agregar as histórias dela, a gente trazer o capítulo 9 do livro, que é a Pele de Foca, Pele da Alma, e ele tem um outro título também, que se inicia o capítulo, que é A Volta ao Lar, o Retorno ao Próprio Self. Conta aí a história da loba, de uma foca, a história da mulher foca, e a gente já vai saber disso aqui mais pra frente. Quem está acompanhando aí a gravação, quiser passar um pouco mais para frente, a gente vai falar o resumo do conto, chamar nossas convidadas e vamos aprofundar sobre esse conto e trazer para a realidade. Como é que é essa perda da pele ali na história, né? O que é a perda da pele? O que aconteceu nesse enredo, nesse conto que a gente pode trazer para a nossa vida? E eu já vou chamar elas aqui para a gente já dar o pontapé inicial, não perder tempo, porque é muito enriquecedora a nossa conversa, o tempo passa tão rápido que a gente nem vê, porque da mesma forma que isso bate muito profundamente na nossa vida, na sua que está assistindo também. A gente quer trazer esses contos para a tua vida também, para entender, para te perceber, peraí, tá acontecendo isso comigo, aconteceu isso comigo, e de fato colocar a mulher de volta ao lar, colocar essa mulher selvagem para fora, a mulher que sabe, não deixa perder a sua pele. E aí a gente já vai entender esse contexto. Vou chamar aqui as meninas. E lembrando, aqui embaixo tem um aviãozinho para compartilhar, acho que é aqui, eu tô invertida, né? Tenho que inverter a câmera aqui. Peraí. Oi, Vanessa. Olá, tudo bem? Tudo bem? Edith. Oi, tudo bem, Tuti? Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, muito prazer. Tuti. Prazer. Tudo bem, meninas? Então, tava falando pro pessoal, quem quer compartilhar, tem um aviãozinho ali, aquela flechinha que pode compartilhar com outras mulheres que estão precisando de alguma ajuda, qualquer mulher aí que precisa desse compartilhamento das histórias, porque é uma pegando na mão da outra e a gente vai cada vez mais longe, a gente consegue encontrar coisas que estão machucando, coisas que não estão bem resolvidas, que a gente precisa, e através dessa conexão que a gente tem aqui, uma vai mostrando mais claro para a outra que é possível a gente acontecer no percurso. Então vamos já começar. Eu vou resumir esse conto do capítulo 9 para nós já entrarmos no assunto, né? O que se trata esse capítulo 9 do livro das Mulheres Correm com os Lobos, da doutora Clarissa, que é A Volta ao Lar, o Retorno ao Próprio Self? Ela conta a história de um homem solitário, que ela chama de caçador, mas um pescador também, que ele pescava ali no mar e ele era muito sozinho, não tinha amigos, não tinha ninguém, não tinha mulher, não conseguia fazer amizade e tudo mais. E ele ficava por ali se sentindo muito solitário. Até que ele ficou por ali pela beirada do rio e tudo mais, e ele viu umas mulheres muito bonitas dançando em cima de uma pedra. E tinha algumas histórias, lendas, de que existia mulheres foca. E já corria essa história ali naquela cidade onde ele morava, né? E aí ele ficou por ali, viu elas e achou lindas, né? Eram lindas, encantadoras. Ela fala ali que era como se fosse a luz da lua, né? Elas dançando, de tão bonitas que elas eram. E ele ficou ali observando, né? Ficou encantado por aquilo, ficou de longe olhando. Só que elas, como eram mulheres foca, elas tiravam a sua pele e deixavam ali perto de onde elas estavam para ficar dançando fora da água. E ele pegou uma das peles e elas começaram a voltar pro
para o mar, né? E chamando as suas peles. Então elas cantavam e chamavam a pele, e a pele vinha delas. E a última chamava, chamava e nada. Não achava a sua pele que estava com ele. Aí ele se aproximou e falou, fez uma proposta para ela: casa comigo, que daqui a 7 verões eu te entrego essa pele. E aí ela, na hora, ele meio relutante, mas aceitou o casamento. Casou com ele, teve filho e tudo mais. Só que com o passar do tempo, a pele dela, a pele de foca, era a natureza dela, né? Então ela começou a definhar, como a doutora Clarissa fala, perdendo a visão, começou o cabelo ficar quebradiço, começou a não enxergar também nada, não caminhar mal, tudo que podia ser, ela foi aos pouquinhos definhando. E o filho dela foi crescendo e tudo mais. Chegou lá 7 verões, já estava no 8º verão, e ela pediu para ele, ó, tu me prometeu a pele, agora pro marido, né, me retorna que tá na hora, eu preciso dessa pele. E ele acabou brigando com ela ali, dizendo, mas eu não vou te devolver, né, porque se eu te devolver, o meu filho vai perder a mãe e eu vou perder a esposa. E aí, brigaram e ele saiu dali e deixou ela. E o filho ouviu. E aí, durante a noite, o filho ficou chorando, ficou triste, ficou sem entender aquela situação. Ele ouviu um chamado. Ele ouviu um chamado pelo nome dele. E foi até esse chamado. Saiu caminhando pelo esse chamado. Era a foca mais velha lá do grupo de focas que estava chamando ele para ajudar, né? Então ele foi caminhando até que ele tropeçou em alguma coisa, olhou e era uma pele de foca. Levou para a mãe dele, entregou essa pele, chorou, né? Mãe, não me deixa, não me deixa e tudo mais. E ela pegou ele pelo braço, colocou a pele e foi para o mar, lá onde estavam todas as outras mulheres focas. E ficaram por lá, se recuperaram. Ela se recuperou porque ela tinha perdido, estava definhando, né? Então ela foi se recuperando lá naquele lugar que ela estava. E ela disse para ele, né? Não é um momento dele ficar junto com ela no mar, porque ele também pertencia à terra. Ele nasceu na terra, né? Então ela disse para ele: agora eu vou te levar para lá, mas eu vou estar sempre contigo. Quando tu cantar, eu vou estar sempre contigo. E aí ela e as outras focas levaram ele para a terra e ele virou um cantor famoso ali naquela região, virou um cantor famoso. E toda vez as pessoas viam ele agachado nas pedras do mar, falando com essa mulher foca, que ninguém conseguia pegar, ninguém conseguia ver, tentavam caçar ela de todas as formas. E aí a gente traz essa perda da pele. Quantas vezes a gente perdeu a nossa pele durante a vida e foi definhando na tristeza, na depressão, na ansiedade, em tantas características, né? E a gente nem imagina o que foi que aconteceu, a gente não tem essa percepção. E através dos pontos a gente consegue ver, tá? O que foi, né? Um ponto, no caso dela ali, foi que o marido, naquele relacionamento, resolveu pegar a pele dela para dominar ela, né? Para ficar com ela naquele caso ali. E aí ela foi definhando. E quantas de nós passamos por situações, tanto relacionamento, como emprego, trabalho, tantas coisas que pode ser. E a gente traz aqui para essa nossa perspectiva. E aí, para a gente já começar falando com as meninas, tem o primeiro trecho que eu quero trazer para a gente debater. É um trecho que ela cita que quando a gente se permite, o que acontece quando as mulheres, a gente não está no nosso lar. E o que é o nosso lar, né? Nós fomos sendo domesticadas com o passar do tempo e a gente perdeu as nossas raízes, a nossa raiz com a mãe natureza, a nossa conexão com as plantas, aquelas nossas avós que eram herveiras, que benziam a gente, né? A gente foi perdendo com o passar do tempo e isso a gente foi domesticada a fazer algumas coisas, determinadas coisas. E é isso que a doutora Clarissa fala no livro todo, onde a gente voltar para esse lar, voltar para realmente, porque se eu tiver no meu lar, de fato, eu não vou dar minha pele tão fácil assim. Eu vou saber escutar minha intuição e dizer, não, peraí, agora não, eu não vou te entregar a minha pele. Eu vou saber
entender qual é o momento que eu tô estão tentando tirar a minha pele. Só que nesse caso aqui, desse conto, né, ela cita a nossa ingenuidade também. Quanto a gente pode, às vezes, estar sendo ingênua, não percebe que tem alguém querendo o nosso mal. E às vezes a pessoa está sendo tão boa, e às vezes tem uma coisa por trás a mais e a gente não percebe, porque falta essa conectar com essa força interior mesmo, com essa volta ao lar, né? Então, gurias, eu queria trazer para a gente pensar qual momento, assim, que vocês poderiam compartilhar da vida de vocês, ou dos atendimentos que vocês fazem, do que vocês querem citar algum exemplo, que eu sinto que a primeira vez eu acho que eu tive relacionando aí com o ponto, quando eu fui empreender, que logo que eu comecei a empreender, eu tive uma proposta de um projeto, para participar de um projeto onde eu entraria com todo o trabalho e receberia lá no final do projeto. E o projeto parecia lindo, maravilhoso, todo estruturado, incrível. Só que eu receberia só no lançamento do projeto e não sabia nem quando, mas era algo assim. E eu tinha que entrar de cabeça ali. E a proposta das pessoas era algo incrível, né? Era aquela proposta dos 7 verões mesmo, né? Te entrego a pele na volta dos 7 verões. E naquele momento, eu quase aceitei. Porque empreender é algo assim, nossa, eu vou ter que se mandar em mim mesmo. É difícil? É difícil, eu vou ter que... Eu não tenho ninguém para dizer o que eu tenho que fazer. Tava saindo como se uma criança começando a caminhar. Porque né? Antes tinha alguém sempre dizendo o que eu tinha que fazer quando eu trabalhava para outras pessoas. E aí, quando eu fui empreender, quando fizeram essa proposta, era como se eu voltasse a ser o que eu era antes quando eu recebia ordens, né? Quando as pessoas me davam orientação. Então, eu pensei, será que acho que eu vou trabalhar assim, porque é uma boa, vou ter o que fazer, já sei tudo certinho, não preciso mandar em mim e tudo mais, né? E aí, pensei, quase aceitei, até fiz uma reunião de praticamente aceitando, assim, mas para entender melhor o projeto. Só que depois comecei a sentir uma sensação de angústia, de, ai meu Deus, vou ter que fazer tudo isso, né? Vou ter que esperar, não sei o que vai acontecer, não sei também se o projeto vai ser um sucesso ou não, não tem garantia nenhuma. Da mesma forma, vou voltar a trabalhar para outra pessoa sem garantia, pior ainda que era sem garantia, sem salário, sem nada. Então, quantas coisas que a gente pode, às vezes, pela inocência, deixar que peguem a nossa pele. Daí eu queria que vocês também compartilhassem a história de vocês. Contem quem são vocês, né? Quem é a Edith, quem é a Vanessa. Conta para o pessoal com que vocês trabalham e com o que vocês querem ajudar também as mulheres, que a gente está aqui hoje para ajudar essas mulheres mais ainda, levar mais adiante. E depois podem contar alguma história, algo que vocês querem relacionar com um momento da vida de vocês da perda da pele aí. Pode começar, Vanessa, então. Tá. Ai, primeiramente, assim, quero agradecer o convite. Esse livro, essa causa em si, né, me traz, sempre vou aceitar, né, seja de onde vir, assim, porque é uma causa minha, assim, né, começando por mim e querendo ou não também no trabalho de ajudar outras mulheres, né? Vocês estão me escutando bem? Uhum, tá. Então, eu sou Vanessa Ziglioli, para quem não me conhece, né? Hoje eu trabalho com empreendedorismo feminino e juntando a questão conectando a questão da constelação familiar. Então, eu permeio esses dois mundos, uno esses dois mundos, né? E gosto muito, assim, né? Eu sou administradora, daí também fui empreender quando eu tinha lá mais ou menos 28 anos. Estou me formando em psicologia esse ano, né? Então, são várias coisas, várias peles aí, né? E bota a pele e tira a pele. Né? Mas, assim, é um prazer, meninas, estar aqui. Uma coisa que eu observei é que nós três estamos, assim, com tons diferentes, mas de batom vermelho, assim. Né? Ai, que tá bem legal isso, assim, né? E, querendo ou não, a gente... Eu não sei, eu tenho uma coisa com batom vermelho. Mas, assim, essa questão do conto, né,
né, que a Tuti traz, eu acho muito importante, porque durante nosso processo feminino, assim, né, nós somos mesmo mulheres de fases, né? E toda essa questão histórica, estrutural, não sei, patriarcal, vai trazendo essas questões para a gente ir seguindo alguns padrõezinhos, né? Como a gente aprendeu e a gente vai replicando, né? Mas quando começa essa questão da consciência, do autoconhecimento, e a gente começar a se questionar, principalmente com alguns sinais, sejam eles emocionais, corporais, né? Ou mesmo se reconectar com a nossa intuição, eu sinto muito no corpo, né? Se isso é bom, se não é, se é leve ou não é, eu consigo sentir, mas cada mulher também vai sentir de alguma forma, né? Seja no coração, seja um pensamento, de alguma forma, né? Tá conectada com essa intuição. Mas como acho que a maioria das mulheres já tirei, já coloquei muitas vezes, né, a pele, assim, acho que faz parte do processo. Mas o processo mais importante é pegar de volta a sua pele, sabe? Então, por exemplo, eu posso falar tanto na questão profissional, que essa questão que tu trouxe, e para mim aconteceu já várias vezes. Então, assim, às vezes a gente troca, né? Assim, será que seria mais seguro eu pegar um projeto que eu nem tô tão, às vezes, alinhado e tal? E por outras questões, por medos nossos, pela questão da autodisciplina, né, de empreendedor e tal. Parece que são alguns testes do universo, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, na questão, até assim, da mulher mesmo, como eu trabalho muito com mulheres, eu vejo assim que é todos os dias esse resgate de um pouquinho dessa mulher selvagem, bem como tu colocou mesmo, né? A gente veio disso e tá tendo que retornar para isso, né? Mas por uma escolha de cada um, para poder resgatar essa essência, se sentir bem, se sentir leve, se sentir conectada consigo até para tomar suas decisões, né? Então, eu, por exemplo, eu já fui casada, né, durante 10 anos, eu perdi a minha pele. E hoje eu não diria que foi só pela questão do meu marido, né? Essa história eu assim, me identifiquei um pouquinho, né? Mas, assim, eu também me permiti. E com quem que eu aprendi isso? Da minha história, até das mulheres da minha casa. Elas sempre abriram mão delas para cuidar da família, né? Cuidar, enfim, dos homens, né? A gente tem aquela questão assim, vou primeiro o outro, né? E depois eu, assim. Então, quando eu me dei conta disso, eu estava no meio do empreendedorismo, eu tinha me largado até, assim, no sentido físico, sabe? Assim, azar, eu como quando der, eu faço exercício quando der, aquela coisa, sabe? Entender e tal, e, né, casamento, assim, também meio, né, como é que eu posso dizer? Tava assim oscilando, né? São várias questões assim, né? Mas trazendo um pouco disso, quando me caiu a ficha, assim, eu disse não, essa não sou eu. E eu me comparei com uma melhor versão minha, de repente anterior, né? Eu disse não, essa não sou eu. Daí eu comecei, né? Tudo assim nos pequenos detalhes, não é ao mesmo tempo, né? Que a gente pode falar assim para as mulheres que é um passo a passo nesse resgate dessa pele, né? Eu comecei a me olhar assim, me olhar de verdade, né, no espelho. Comecei a pensar, me colocar em primeiro lugar, porque não era só na família o relacionamento. Até com os meus clientes eu me deixava em último lugar, assim, nessa época, né? Então, assim, não, tu precisa de atendimento, não, eu abro mão, sei lá, da minha massagem, abro mão, sabe? Aquela coisa de doação excessiva, assim, né? E daí, depois eu fui entendendo o meu processo, assim, hoje, nossa, e poder dizer não, poder me priorizar, né? Falando assim da minha experiência, eu não me largo por nada mais a minha pele, acho que é isso, né? Essa questão de agora eu seguro a minha pele e mesmo que dê uma puxada aqui, uma puxada de lá, eu volto para o meu centro, sabe? Esse caminho do centro, né? Mas eu vou passar a bola aqui para todo mundo conversar e a gente vai debatendo, então. Então sou eu agora, né?
prazer e muito honrada de participar desse círculo e agradecida também por ter sido convidada para participar. É sempre um enriquecimento, né, de conhecimento, né, com a história de cada uma, e a gente vai se fortalecendo, e isso faz parte do sagrado feminino, né? A gente se unir para que a gente possa se fortalecer. E não nesse sistema que a gente estava vivendo, que era de ser concorrente uma da outra, de ser muito crítica em relação à outra, e de viver, tipo, como que separadas. A gente precisa de união, né, para que a gente possa resgatar esse sagrado feminino, esse feminino essência em nós. Eu trabalho sou terapeuta de saberes femininos, né? Trabalho com PNL, com coach, com hipnoterapia e várias outras coisinhas aí, né, que a gente foi dando uma pincelada. Normalmente trabalho com mulheres, né, que estão estagnadas depois de um relacionamento, às vezes traumático, que paralisaram na vida. Então, eu gosto de trabalhar com essas mulheres. E por quê? Porque é a minha história também, né? É daqui que eu vou tirar essa experiência e o conhecimento para que eu possa ajudar outras mulheres, né? Munida também de outras ferramentas, como eu mencionei aqui. E esse livro aqui é espetacular. É espetacular e, ao mesmo tempo, muito complexo. É muito complexo. E de tão complexo que eu vou pegar um trecho aqui que eu me identifiquei com ele, e eu acho que faz parte da história da maioria das mulheres aqui. E depois eu vou mencionar a minha relação com ele. Então, falando a respeito da perda da pele, né, de foca a pele da alma da mulher, tem um trecho aqui que diz assim: algumas pessoas caracterizam como roubo de sua grande oportunidade na vida. Os apaixonados o definem como roubo da alma, uma apropriação do espírito da pessoa, um enfraquecimento do sentido de identidade. Outros descrevem o fato como uma distração, uma ruptura, uma interferência ou interrupção de algo que lhe era vital: sua arte, seu amor, seu sonho, esperança, sua crença na bondade, seu desenvolvimento, sua honra, seus esforços. Eu tenho certeza que isso aqui fala em 99,9% das mulheres. E é justamente por isso, como você, Vanessa, comentou, que o que nós aprendemos em casa é o que a gente usa como o certo. Fala assim, não, se minha mãe faz assim, é isso que eu vou fazer também, porque é o certo. E claro que comigo também tem a ver com o meu relacionamento, meu primeiro relacionamento, de casamento de 20 anos que acabou. Eu não vou dizer que esse casamento não deu certo, ele deu hiper mega certo enquanto durou. Eu honro esse casamento e agradeço por tudo que aconteceu comigo. Esse também é um dos motivos Esse é um começo também de como nós podemos abrir espaço na nossa vida para que a essência feminina surja. É honrar, olhar para trás, honrar, agradecer e se libertar desse passado. Não continuar vivendo esse passado como a única verdade. Não repetir, porque a minha mãe... assim, num próximo relacionamento. Exatamente. Só que até então eu não tinha consciência de nada disso. Depois de estudar, de questionar, como você também mencionou, Vanessa, questionar, é que eu fui me dar conta de que a minha perda de pele eu tinha entregado. Não foi uma perda, foi uma entrega. Por quê? Por honra. A minha família, as mulheres da minha família, elas agiam assim. Estando felizes ou não, elas se mantinham casadas. Elas seguiam a regra segundo aquilo que elas aprenderam. Então não tem nada de errado, está tudo certo, está no lugar certo. Só que agora eu olho para trás, eu honro e agradeço e digo para elas: a partir de agora eu vou fazer diferente. Para que as próximas mulheres da minha vida não precisem ficar presas nesse sistema, né? Tem até a ver com constelação, né, Vanessa? Tudo é um, a ver, tudo. É um sistema de pertencimento, porque nós, como morávamos nas cavernas,
A gente precisava pertencer a um grupo, porque isso diminuía o risco de ser predado, de ser morto. Então, a gente traz ainda no nosso cérebro reptiliano essa memória de que eu preciso me proteger. E proteger é o quê? A ajuda de outras pessoas perto de mim, porque mais pessoas podem lutar juntas, né? Elas podem se defender juntas. Então, a probabilidade de eu morrer diminui bastante. E E isso é o que esse trecho assim, até desculpa te, porque é muito complementar, né? Mas assim, a gente tem algo até dentro do olhar da constelação que a gente chama de lealdade parental, né? Eu diria até que a lealdade é muito matriarcal, mais do que se fosse, né, assim, colocar no feminino. Mas é bem isso, assim, quando surge alguém na família, né, que quer fazer diferente, quer quebrar esse ciclo vicioso, e não quer dizer que as outras foram erradas, tá tudo bem, né? Assim, tem muitas coisas delas em nós, né? Mas eu digo, olha, eu quero fazer diferente, eu sou, digamos, a ovelha negra, eu vou fazer diferente para as próximas gerações, né? Mas até quebrar essa lealdade tem que ter esses movimentinhos, né? é isso mesmo. Eu trago muito a constelação e eu não sou especialista em constelação. Eu menciono bastante porque eu tive uma pincelada num curso que eu fiz a respeito de constelação. Então, eu entendo de uma forma superficial, mas eu entendo isso na minha vida, como funciona. E o livro fala sobre uma ruptura, uma interferência sobre sobre algo vital em nós, a nossa arte, a nossa criatividade, todas aquelas coisas que fazem parte da nossa essência, que a gente tinha quando era criança, foi interrompido. Por quê? No meu caso, eu entreguei a pele para um casamento. Por quê? Porque eu só sabia fazer aquilo. Viver como mulher era aquilo, né? Era crescer, ficar adolescente, casar, trabalhar, ficar adulta, velha e morrer. Eu parei esse processo, né? Agora eu já parei esse processo aqui. Já não penso mais assim, mas normalmente as mulheres ainda estão nesse sistema, né? Elas estão nessa dinâmica. E a ruptura foi eu interromper, por exemplo, que eu queria muito aprender a tocar piano. Eu queria muito tocar piano, eu admirava. E eu nunca fiz. Eu posso fazer hoje. Esse é um ponto super interessante, e outras coisas mais, né? Mas esse é um ponto muito interessante de que quando você começa a questionar a sua vida, porque chegou um ponto do casamento que eu comecei a ficar entristecida, que nem a Tuti no trabalho. Aí ela começou a questionar, falando, mas eu vou ter que fazer isso todo dia? Será que isso me agrada mesmo? Será que é isso que eu quero para a minha vida? Essas perguntas é que abrem espaço dentro de nós para que a gente possa fazer as mudanças, para que a gente possa ter o poder de escolha. Não é gostosinho, envolve muita coisa. Envolve muita coisa. Mas, se a gente começar do micro, o macro, vai ficar mais simples. Então, eu faço uma determinada mudança na minha rotina, por exemplo. Por exemplo, arrumar a cama todo dia. A Tuti postou bastante sobre isso no passado, né? Por que a gente arruma tanto a cama? Eu quero arrumar a cama, faz sentido ficar arrumando a cama? Se eu vou dormir daqui a pouco e vou bagunçar de novo? A gente não questiona. Eu arrumo cama quando eu tenho vontade. Se eu tiver tempo, se eu quiser a cama arrumada. Mas eu não faço mais num mecanismo de automação, sabe? Faço por fazer porque eu aprendi que tem que ser assim. Também não faço preocupada com quem vai chegar em casa. Não estou preocupada em ser aceita, em ser aprovada. É isso que lascou a nossa vida. A A boa gente precisa ser mulher de aceita nesse grupo. casa, né? A gente precisa ser aceita nesse grupo, porque se eu me rebelar contra esse grupo, ele vai me expelir daí, vai me excluir, e aí meu risco de morte é muito alto na floresta. Então a gente tem que ficar muito, muito esperto. Por que a mulher que menciona o livro aqui, tirou a pele dela de foca e ela excluiu do grupo dela, natural? Ela saiu. O que aconteceu com ela? Ela começou a perder força. E isso ficou evidente no corpo dela. Até que um dia ela percebeu, falou assim, não, é melhor eu aceitar essa sugestão do meu filho, vestir a minha roupa de novo e voltar para a minha natureza. Que aí
Ela viva, ela pode fazer alguma coisa por ele. Ela morta, não pode fazer nada. Eu doente, não posso fazer nada por ninguém. Eu doente, não posso fazer nada por ninguém. Eu morta também não. Então, a melhor coisa que eu posso fazer é resgatar essa minha essência, abrir espaço para que eu possa compreender, para que eu possa questionar. Por que eu faço isso? Por que eu quero isso? Por que eu repito isso todos os dias? Então, se eu abrir espaço para que eu possa ter um pouco mais de entendimento, fica muito mais simples de eu escolher o que eu quero. Tem preço para pagar? Tem. Você fica viva, com saúde. Esse é o preço. E Isso. tem muita coisa, né, dentro dessa linha, assim, de sair dessa questão do piloto automático mesmo, né? Eu tô fazendo tudo, porque assim, a gente fala, vamos falar de empreendedorismo. Nossa, meu sonho era empreender para eu ter tempo para mim, não, tipo, se tu não, de novo, né, te organizar, te priorizar, de novo o empreendedorismo vai te engolir da mesma forma que a CLT te engolia, porque quem comanda a tua vida, a tua autorresponsabilidade é tu mesmo, né? Então entra muito nesse ponto, assim, né? Que eu que comando. Agora, assim, isso que tu trouxe, né? Será que eu quero me salvar, sabe? Essa é a pergunta. Porque tudo são escolhas, né? Será que eu quero continuar? Porque digamos, sem a minha pele de foca, né? Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa de manhã, exatamente isso, assim, que ela não entra de jeito nenhum numa discussão, não briga com ninguém, não grita, não isso, não aquilo, mas ela não consegue dar voz, entendeu? Também para os projetos dela, porque tá tudo ali dentro, ela foi engolida, ela já nem consegue falar. Dela falando sobre isso, ela disse assim, olha, agora eu me dei conta que meu filho fala assim, mãe, eu não tô entendendo o que tu tá falando. Fala de novo, fala mais alto, para te ver como ela não, assim, nesse processo está dando recentemente esse espaço de voz, né? E dando, assim, colocando para fora, assim, né? Vestindo de novo. E tinham questões relacionadas muito à religião dela. Hoje ela já se libertou, né? De certa forma. Mas, assim, crenças arraizadas, assim, né? Que mulher não pode isso, que dentro, sei lá, da igreja não podia isso, aquilo. E ela foi se calando e se oprimindo. E o que acontece quando, né? Digamos que ali do nosso útero, né? Nosso super útero, tendo ou não tendo útero. Enfim, mas é dali que vem, né? A criação, essa conexão com a nossa intuição e tal. Então, aqui parece assim, digamos, simbolicamente, o útero vai fazendo assim, vai ficando pequenininho. E tu não consegue mais entrar em contato com a tua criatividade, com a tua vontade de viver. E hoje, por exemplo, falei com ela sobre prazer, né? Assim, que prazeres tu tem, que não é só o sexual, também é o sexual, né? Mas assim, tu te dá algum prazer? Tu sente prazer em fazer tal coisa, né? E às vezes as pessoas não param É que nessa, nem né? você, né, Tuti? Ai, desculpa, que você deu Não uma parada Travou, aí. travou a Vanessa, mas voltou. Não, É, mas isso aí, podem, vamos dissertar aqui. não, é que nem a Tuti mencionou aqui a respeito do trabalho dela, que ela, assim, ela falou assim, mas por que eu vou repetir isso, não sei o quê. No fundo, ela já não estava encontrando mais alegria. E esse é o objetivo do ser humano, é ser uma pessoa alegre. E para que eu possa ser alegre, eu preciso realmente ser autêntica, ser transparente. Então, essa questão da sua cliente que não tem voz, claro, ela foi perdendo, tá? Que nem a mulher, né? A mulher com pele de foca, que começou a perder os cabelos, vai perdendo tudo, vai perdendo a voz. Com certeza ela tem algum problema de saúde na voz também, possivelmente, eu não sei. Ou na garganta, qualquer coisa aí, ela pode ser que ela tenha. Uhum, Mas é o que a Tuti trouxe aqui. A gente fica enfraquecida, não questiona, uhum, e continua nessa água morna e vai definhando aos poucos, Uhum. porque não morre rápido. Essa que é a questão, não morre rápido. A pessoa Uhum. precisa Vai. aprender, nem que seja durante
o estado da própria morte, né? No momento da morte. A pessoa precisa aprender. Então, melhor a gente aprender antes, né? E eu vejo muitas, assim, as mulheres não querendo entrar num confronto, não querendo bater de Total. frente, não querendo mostrar, assim, abrir seu espaço, ocupar seu espaço, porque também veio dessa linhagem, assim, onde era normal ficar calada, ficar... E eu não tô dizendo que é para ser agressivo, para, né, ser aquela... Mas, assim, levante a sua bandeira, assim, né? Ocupe o seu espaço Ô, que tá ali. Total, né? Só mais um pouquinho, posso falar um pouquinho, Tuti? Só mais um pouquinho? Fala, Edith, fala assim. Minha filha, agora desandei, agora eu me seguro. Esse negócio da voz que a Vanessa está comentando aí, eu lembrei de uma situação que é muito engraçada e que eu estava agindo na vida. E eu lembrei de você, Tuti, também, que você já mencionou algumas vezes a respeito de você não ter voz, né? Aham. De Eu não trazer esse querer exemplo depois. confronto. Então, aí eu vou falar rapidinho. Eu estava morando no centro de São Paulo e no horário do almoço, era um horário que tinha muita circulação de pessoas nas calçadas para irem almoçar, saía dos escritórios, tá? Isso antes da pandemia. Aí, eu lembro que quando eu saía nesse horário, que eu ia fazer alguma coisa, eu vinha a calçada estreita, vinha aquele grupo de 4 pessoas assim alinhadinhas, perto de mim, eu ia para a rua para dar espaço para a pessoa passar. Um dia eu me toquei, eu falei, nossa, não, peraí. Eu falei, aí eu comecei a dizer, não, porque tem uma teoria que diz assim, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas. Uhum. Eu não sei nem se é verdade isso, É verdade. mas dizem. É verdade, então tá. Aí eu comecei a treinar nisso, e isso aqui fica um exemplo para vocês. O quanto de espaço você vai deixando para os outros e não para você. Aí eu dava volta para deixar aquelas pessoas confortáveis. Porque eu me sentia pequena. Eu já tinha essa pequenez. Uhum. Aí, um dia eu falei assim, acabou isso. E aí eu comecei a exercitar. Saía sem fazer nada, só para exercitar. E vinha aquele grupo de pessoas. Alguns desviavam porque eu ia segura no meu caminho. Outros não queriam desviar, então a gente chegava de frente, assim, ficava uma distância pequena e eu parava. Aí a pessoa decidia abrir caminho. Por quê? Porque eu pensei, a calçada é pequena, não estou querendo confrontar ninguém. Só estou dizendo que eu também tenho direito. Uhum. Se eles estão num grupo de 4 pessoas, eles podem abrir espaço para quem vem ao contrário. Uhum. Não é problema nenhum, eu não estou tirando espaço de ninguém. Eu estou ganhando o meu espaço. O meu objetivo é esse. É eu conquistar o meu espaço no mundo. E isso eu comecei a ganhar espaço dentro de mim. E é isso que foi fazendo que outras coisas acontecessem na minha vida para que eu pudesse aprender mais, para que eu pudesse compreender mais. E a E é isso. pele, né? Essa perda da pele não é para só grandes acontecimentos, não é só um relacionamento, um emprego, não é um grande acontecimento, são coisinhas que é vários fatores que a gente está perdendo da pele da gente em vários fatores, né? Teve uma situação que aconteceu há 2 semanas atrás, que a Edith falou agora, trazer de exemplo também para vocês, que é bem interessante. Eu sempre fui, isso que a Vanessa falou também, eu sempre fui aquela que não coloca a opinião. Tá um grupo de discussão e eu não falo. Eu não coloco uma opinião, tipo, eu sou a favor disso ou daquilo. Eu prefiro ficar e não debater, deixa a pessoa falar tudo. Só concordava. Fazia isso muito seguido, em várias coisas. E principalmente eu fazia bastante isso na família do meu esposo. Naquela coisa da mulher, que é o que eu vi da minha mãe, né, da minha avó, que, eu vou visitar a família, eles têm as manias deles e tal. Então eu fico quieta na minha, só vou lá e faço as coisas. Eu sou legal, sou ótima, maravilhosa. Só isso que a pessoa, é o que eu aprendi, né? E eu fazia muito isso. Sempre chegava lá, almoço e tudo, aí tava uma discussão, alguma coisa, debatendo alguma coisa, e eu ficava bem quieta. Às vezes eu queria falar, eu tinha vontade. Eu dizia, não, peraí, eu quero colocar a minha opinião aqui, né? E aí um dia eu tava, agora faz umas 2 semanas, almoçando,
E aí comentaram sobre, deram opinião lá sobre o Big Brother, né? E veio na minha cabeça, é agora a hora que eu tenho que colocar a minha opinião aqui. Se o assunto era bom, se não era, se era algo relevante ou não era naquele momento. Mas eu senti que veio uma força aqui, uma sensação assim, ó, vai, minha filha, é agora que tu pega a tua pele, coloca tua opinião aí, porque é agora que tu precisa. Bom, coloquei a minha opinião em todos os argumentos possíveis ali. Bom, eu tremia, eu fiquei gelada, suava frio, mas falei calmamente toda a minha opinião e acabei com aquela discussão, assim, com aquela situação, porque sempre quando eu tentava fazer isso, eu já tinha tentado, assim, algumas vezes, eu era diminuída, eu me diminuía, porque a pessoa vinha com os argumentos e eu achava assim, não, mas os meus argumentos são muito fraquinhos, eu nem vou mais falar, vou parar por aqui. E eu fui indo até que o meu posicionamento ficou, é esse o meu posicionamento sobre o Big Brother, ponto final. Bom, eu saí dali, assim, foi um lado, uma liberdade, uma libertação, porque eu pensei, nossa, aqui as pessoas agora me conheceram o lado da pessoa que tem opinião própria. Eu não sou mais neutra, como a Jéssica falou. Agora eu não sou aquela que fica em cima do muro. Peraí, não sou uma planta, como é que é no Big Brother, né? Não sou uma planta. Agora eu coloquei mesmo a minha opinião. Mas depois eu tive dor de cabeça, tive várias reações naquele momento, só que isso me libertou para colocar a opinião em outras situações. Então, essa pele, né, o tirar a pele, bota a pele, é até nisso, quando a gente entra em algum lugar e não coloca a nossa opinião, quer ficar neutra para não ter o conflito. Só que no fim, a gente nunca tem opinião. Por isso que as pessoas me falavam assim, ah, Tuti, tu é tão boazinha. E eu não gostava eu não gostava desse rótulo, né? Eu não gostava desse rótulo, mas eu deixava. Porque, eu não sou aquela que... Porque eu não conflitava com nada. Eu não dava a minha opinião. Então, ninguém nem sabia que opinião eu tinha. Eu sempre concordava com todo mundo. Então, realmente, era a boazinha na situação, né? E aí, eu disse, não, peraí, mas será que realmente, né, nessa coisa da autenticidade, da identidade, será que realmente eu quero ser essa boazinha que não coloca a opinião própria? Não quero ser, eu quero ter a minha opinião e se a pessoa vai concordar ou não, não importa, né? É uma discussão saudável, colocar, impor ali o que está pensando, né? E aí isso é um aprendizado, né? A gente pega a pele e deixa acontecer as coisas, vai ter consequências grandes ou menores, sei lá, mas não importa, né? Importa esse questionamento, o que eu realmente quero ser, né? E isso que a Edith falou de arrumar a cama, é uma coisa que eu pensava quando eu casei. Eu olhava para minha casa e eu via a casa da minha mãe. Todas as características da casa da minha mãe. Coisas em cima dos móveis, por tudo, quadros com fotos, um monte de quadro. E eu ficava pensando assim, não, esse é o certo, era isso que eu conheci, né? Eu conheci que uma casa legal tem tudo que é coisa em cima dos móveis, tem muitos quadros e tudo mais. Só que um dia também parei para pensar, peraí, mas será que realmente eu quero arrumar a cama todo dia? Eu quero deixar bagunçado um dia, outro dia não, quero arrumar sempre? O que eu quero? Quero ter essas coisas. E comecei a tirar as coisas e criar a minha própria casa. Óbvio que daí a mãe vem aqui e ela fala, mas tá faltando coisas aqui, tá tão pouquinho. Mas é esse conflito, né, que a gente falou do não pertencimento, mais aquele sistema, porque agora a minha casa é diferente, é totalmente diferente do que é o conceito que eles aprenderam. Então, é a gente saber lidar com essas situações de, não, peraí, eu pertenço igual àquele grupo, mas eu não tenho que aceitar tudo e ser boazinha o tempo todo naquele grupo, cuidar de todo mundo o tempo todo. Deixar que os outros percebam a minha própria opinião, né? É a síndrome da boazinha, né? Isso é abrir espaço também, porque quando você se ocupa de cuidar dos outros, você não vai ter tempo para você mesmo. Então, tem casos de mulheres, por exemplo, da minha idade, que já estão com os filhos adultos e ainda fica cuidando como bebezinho. Ok, tá tudo bem, não tem problema nenhum você continuar assim. Mas saiba, você não vai ter espaço para você nunca. E Entende? essa É uma escolha.
assim, essa questão que vocês duas trouxeram, né, que eu acho bem interessante. No início parece meio dolorido estourar a bolha, né? Assim e tal. Parece. Vai dar mesmo esse desconforto, talvez vai dar alguma dor no corpo, dor no estômago, né? Mas aí entra a parte, né, que a Diti falou do exercício. Ela foi lá e se exercitou racionalmente, porque ela sabia qual era a questão que tu queria trabalhar, assim, né? Não é assim, ai, Exato. deu, agora eu despertei, agora eu já vou fazer tudo, vai dar tudo, já me conscientizei e vou fazer. Não, até realmente, né? Então vai fazendo esses exercícios, mesmo que seja racionalmente, né? Porque daí É, vai A Tuti, internalizando isso. a exatamente. Tuti falou sobre o poder que ela teve na hora que ela falou com a família lá, que mesmo ficando gelada, congelada, e ela foi. Acontece que muitas de nós tem toda essa sensação, essa voz, esse fogo que acende e cede. Isso. E deixa para trás, sabe? Fala, não, melhor não, deixa para lá. E Esse é um problema sério. eu lembrei de Uhum. uma coisa assim, da gente falando isso, né? E é bem legal que a gente vai, né, lembrando. Que eu fiz a minha segunda formação de constelação e eu fui monitora da minha professora, né? Então, quando eu sentia que na dinâmica eu tinha que entrar, trabalhar coisas minhas, eu entrava, senão eu ficava ajudando, né, com as outras alunas. E teve uma dinâmica que não estava prevista na formação, que era a questão do feminino e do masculino. Primeiro, porque era só mulheres na turma. E era uma imersão, assim, né? A gente estava num hotel e tal. Cada homem que ia se aproximava lá, às vezes, do hotel, ele queria sair correndo. Dava pra ver na cara dele, assim, sabe? Então tinha uma questão muito, assim, da gente trabalhar, né? O feminino e masculino. E a professora propôs uma dinâmica, assim, onde a gente ficava de frente para o nosso masculino, né? Com uma pessoa, né? Como se fosse a constelação mesmo. E a gente tinha que xingar, botar tudo pra fora, sabe? Seja um masculino externo ou interno. E eu era uma das pessoas que eu ficava assim, ó, e não saía nada. Daí ela me usou como exemplo. Eu nunca esqueci disso, assim, porque eu ia falar e não saía nada, nenhuma voz não saía, não saía. E eu só ficava assim, eu queria xingar, mas não dava aquele poder pra raiva, sabe, e tal. E eu disse, meu Deus, né? Então, quantas vezes, né, de tanto ir engolindo, tanto abafar nossas vontades, ou mesmo a raiva, qual o problema? Se tu canalizar ela, tá tudo ok, né? E daí depois disso, nossa, assim, né? Então são coisas assim Essa, que contribuem, né? essa técnica de liberar a raiva eu também uso na hipnoterapia. É muito bom. É muito bom. É isso, e eu falando para vocês esse exemplo do dia que eu consegui falar, essa sensação de não, várias vezes eu passei por essa sensação de, não, é hoje que eu vou colocar a minha opinião aqui. E aí, as pessoas falando, eu não conseguia nem achar aonde entrar, como se vocês duas estivessem aqui debatendo algo e eu não conseguisse entrar no meio, nem achar uma brecha. Então, ia fugindo, né? O meu inconsciente ia fugindo daquilo. Eu queria, meu coração acelerava. Peraí, peraí, peraí. Eu ficava aquela conversa toda, olhando para aquelas pessoas ali debatendo, o meu coração acelerado, porque era a hora que eu ia falar, só que não, eu não conseguia entrar, não conseguia, porque também vinha aqueles pensamentos de que, minha opinião não era boa o suficiente. Peraí, não fica quieta porque tu não sabe nada, as pessoas vão ter argumentos muito melhores que o teu. Então, coisas que a gente já fica pensando antes, né? Prevendo que vai acontecer alguma coisa que nem, e às vezes, a maioria das vezes nem acontece, Sofrendo e a por gente já tá antecipação. total sofrendo por É a criança antecipação. ferida, né, Tuti? A criança ferida, enquanto a gente não cura ela, enquanto a gente não trata ela, enquanto a gente não acolhe essa criança, ela continua ferida. E aí ela não tem poder, porque criança não discute no meio de adultos. Criança não dá opinião no meio de adultos. Né? Ou Então a muita gente coisa fica assim que assim, a gente acuado. escuta assim, não, isso não é para criança. Criança não foi chamada para dar opinião, né? Quantas podas assim que se Mandaram aconteceu ficar essa questão quieta, lá né? quando era criança, né? Daí sim abafou de vez, né? Tem tempo ainda, Tuti? 10 minutos. Vou falar rapidinho.
Assisti um filme que chama Águas Profundas, vocês viram? Não, fala de um Ok. relacionamento com o Ben Affleck. Com Ben Affleck. Ah, Fala de um daquele relacionamento. que ele matava as pessoas? Matava as pessoas. Ah, tô dando Esse, você spoiler do assistiu? filme. Tô spoiler do É. filme. Sim, assisti semana Não, passada. é um relacionamento hiper mega tóxico. Eu nunca nem ouvi falar naquele tipo de relacionamento. Mas tem um momento que o casal, ele e a mulher dele, se reúnem com os amigos, e aí eles começam a falar da escola, do filho, da filha e tal. E aí ele fala, acho que a mulher fala assim, ela escolheu uma escola. E aí a colega dela fala assim pra ela que escolheu a escola? Ela fala, ela que escolheu, mas essa escola não sei o quê. Aí a colega menciona assim, mas você não se preocupa com a faculdade que ela vai fazer? E aí ele responde, para que fazer faculdade? Ela é um gênio. Cara, isso é incrível. O que a gente faz com os nossos filhos? É que nem você estava falando, Vanessa. Fica calado, você não pode discutir. Outra coisa, você vai estudar sim, você vai ser médico como eu. Entendeu? É isso que você vai fazer, porque é o melhor para a sua vida. E você. A gente não ajuda a criança a desenvolver a criatividade, nem habilidades, nem a essência dela. Nós não fomos ajudadas. É. E por isso essa criança está ferida. Está procurando ainda isso, gente. A nossa criança ainda está procurando desenvolver essa criatividade, as nossas habilidades. E agora, o que a gente tem que fazer? Nós somos a mãe, o pai dessa criança, precisamos acolher, precisamos educar essa criança, reeducar essa criança, para que ela possa ter estrutura novamente de se tornar um adulto e integrar nós aqui dentro como adultos, para que a gente possa seguir com a vida com mais alegria, com mais satisfação, com mais realização, né? Isso também é resgatar a nossa pele, né? A gente vai resgatando aos poucos. E eu acho que a gente não vai parar nessa vida de resgatar a pele. Não, é Não, tem impossível. muita coisa. É isso até assim, digamos agora o meu estágio da psicologia, toda a minha teoria, né, é mais voltado para Gestalt, terapia e fenomenologia. Não é uma linha tão tradicional da psicologia, né, como a psicanálise, a TCC, mas a Gestalt traz muito isso, seja para a criança ou para o adulto, usar a criatividade, usar o lápis de cor, usar a massinha de modelar, seja o adulto que tá, é o de agora, né, que tá dando atenção para aquela criança. Tu não vai voltar lá, né? Não, é o adulto de agora, o que o adulto de agora vai fazer com essa criança, né? E muitas vezes é isso. Agora nossos filhos, ou enfim, sobrinhos, não tem mais esse contato muito lápis de cor, é só para de vez em quando na aula de educação artística, né? Recortar a tesoura não existe mais. Então, como que tu vai estimular, sendo que as soluções da maioria das coisas vêm da nossa criatividade, né? Então a gente precisa trabalhar sempre a nossa criatividade com essas gerações também, né? Que estão vindo. Não é só o celular, os joguinhos. E conhecer outra e dar a oportunidade deles conhecerem, vocês falando aí das crianças. Eu esse fim de semana fui comprar um presente para um aniversário de 2 anos. E eu fiquei pensando, fui lá na loja de brinquedos, né? Fiquei pensando, o mais fácil era eu entrar ali e comprar um carrinho. Tinha 1000 tipos de carrinho. Daí eu fiquei pensando, né? Eu vou dar mais um carrinho para ele, ele vai só ter o contato com o carrinho na vida. Quando ele for decidir a faculdade, ele não sabe nem o que era. Ele só viu carrinho, ele só viu carrinho, só ganhou carrinho, máquina, caminhãozinho, monstros, não sei o quê. Mas eu quero dar alguma coisa que seja, que a pessoa seja útil, assim, que ela use. Não sei se os pais vão conduzir, mas tô fazendo a minha parte, tentando, né, de alguma forma. A única coisa que tinha para 2 anos era um kit de médico. E eu pensei, vou dar um kit de médico, porque se alguém ensinar ele, de alguma forma ele vai ter essa memória lá quando ele for decidir a faculdade que ele quer fazer, ele vai pensar, talvez é uma coisa que ele queira fazer. Ele vai ter tido conhecimento disso e vai ter tido conhecimento de outras coisas. Porque quando a gente chega, né, quantas pessoas escolheram a faculdade e não era aquilo que elas queriam. Aí a gente com 30 anos chega e fica pensando, peraí, eu devia ter feito outra coisa, ou devia ter feito, Ai, é. sei lá. E aí a Nesse gente setênio acaba. ali dos 28, né? É, 30, e é muita porque coisa a gente muda. não tem no banco de dados da gente, da criança,
para relacionar. Como é que eu vou decidir qual faculdade que eu quero se eu não tenho contato com praticamente nada das faculdades, né? Eu ganho, o menino ganha coisas direcionadas à mecânica, à fazenda, a coisas direcionadas às profissões, só aquelas profissões específicas ali tradicionais, né? Os padrões daquilo. E aí, quando a gente perde a nossa pele, quando a gente vai deixar para outra pessoa pegar, a gente não tem nem aonde buscar informações, porque é só aquilo realmente que a gente está falando, que a gente conhece, da nossa família, da nossa mãe, aquilo que a gente ganhou, né? Nós mulheres ganhamos casinha, ganhamos boneca, tem que dar mamar para boneca, tem que dar nome, tem que ter um pai, tem que ter casinha, fazer comidinha lá para nossas bonecas. É isso que a gente conheceu, né? Quando a gente é adolescente, a gente quer o quê? Casar, a gente quer casar, ter filho, porque foi isso que a gente conheceu. Então, o último trecho aqui do livro que ela fala que para as mulheres semi-iniciadas ou iniciadas no modo incompleto. Então, quer dizer, quando a mulher ela tem umas sensações, né, tem algumas vontades, questionamentos, mas ainda não consegue ter tanta força e precisa de ajuda. No caso do Pele de Foca, foi o filho que foi lá e pegou a foca. E o que nós estamos fazendo aqui nesse debate, nessa discussão, falando sobre, é uma ajuda, é uma forma de ajuda, porque a mulher se permitir entrar aqui e assistir esse círculo, ela já está pedindo ajuda de alguma forma para alguma questão que ela precisa, para uma pele que ela perdeu, para algo que ela tem. Então, às vezes a gente não tem força sozinha para buscar a nossa pele, como é o caso da foca ali, ela já não enxergava, não tinha nem como procurar a pele, né? Não tinha nem como sair da casa. Então ela ia acabar definhando se ela não tivesse alguém para ajudar ela. E aí, ali, o filho ouviu a história, né? Ouviu dos pais brigando e foi lá e procurou a pele para a mãe. Mas, então, a gente não pede ajuda também só diretamente, né? Então, só de estar aqui, ouvir esse círculo, entrar em outros círculos, em outras pessoas falando sobre o autoconhecimento, sobre a essência, sobre essa nossa força. Ler o livro das Mulheres que Correm com os Lobos também já é uma forma de buscar essa iniciação, de entender quando é que a gente está deixando a nossa pele ir, e aí segurar ela com mais força e cada vez mais forte. A gente não vai deixar de perder a pele, é sempre um processo, porque é várias questões, né? Mas eu vou conseguir segurar cada vez mais forte. Então, eu vou aprendendo e vou segurando cada vez mais forte. Eu vou perder só um pedaço, perder mais outro pedaço, mas vou recolhendo, vou conseguindo recolher, né? E aí ela finaliza falando que quando se apresentam todos os passos que devem ser dados para completar a volta cíclica ao lar, mesmo uma iniciação atamancada pode ser destrinchada, refeita, concluída corretamente. Então, essa nossa volta ao lar do ciclo, olhar o que estava acontecendo, o que aconteceu lá para trás, questionar, nos perguntar, resgatar essas essências, essa conexão com a natureza, nos faz entender quando a gente está perdendo a nossa essência, quando a gente está cuidando tanto dos outros o tempo todo, que foi isso que a gente aprendeu, quando está nesse cuidado todo e, peraí, agora eu vou olhar para mim nesse momento, né? Então, gurias, eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui, ter aceitado o convite, para deixarem o recado final aí para a mulherada, que vocês quiserem para a gente encerrar. Gratidão imensa. E para as mulheres que estão aí, uma pequena coisa, é uma construção, tanto de pequenas coisas que a gente pode perder a pele, como pequenas coisas para recuperar a pele. Então, só de ouvir aqui alguma coisa ficar na tua consciência, quem sabe daqui a 10 anos, 5 anos, 2 anos, 3 anos, tu lembre desse encontro que a gente está tendo e tu pense, não é agora que eu vou falar, é agora que eu vou fazer tal coisa, é agora que eu vou sair desse relacionamento. É para isso que a gente constrói esse banco de dados também, né, Guri? Isso aí, eu acho que a nossa contribuição sempre começa por nós, né? A nossa troca aqui interna, e sempre é para nós, aqui é como se fosse uma sessão terapêutica em grupo, né, entre nós, mas também acredito que tem muitas mulheres aí, a gente tocou muito nesse ponto de ficarem caladas e
E tem uma coisa muito interessante que é se acostumar com essa vida que não é que é Uhum. infeliz ou que é triste. Não se acostume com isso, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Hoje a gente é abençoada porque na época das nossas mães, nossas avós nem tinha tantos recursos, tantas terapias, tantas mulheres falando sobre isso. Então, se esse é teu momento, né? Pede ajuda, vai aos poucos, começa no primeiro passo, né? Acho que esse é o recadinho assim que eu daria. Eu até coloquei nos stories falando sobre isso, né? Que uma das coisas que pode ajudar você a abrir espaço para que você extraia a sua essência, extrair não, porque ela já está aí, né? Mas para que ela possa aparecer, é duvidar de tudo que você aprendeu a respeito do papel da mulher na sociedade, na família, no casamento, como mãe, como filha. A gente precisa desconfiar de algumas coisas. A gente não pode aceitar simplesmente por aceitar. Questiona. Pode ser que você esteja no caminho certo e pode ser que talvez não seja o seu caminho. Como assim a escolha de uma faculdade, como a escolha de um marido, como a escolha de uma profissão. Eu preciso questionar, não tem como. A gente simplesmente abaixar a cabeça e aceitar. Mas tem mulheres que ainda estão nesse processo, e ok, tudo bem. É um processo, né? Vai fazendo que nem a Tuti falou, nos pequenos passos. Gratidão, meninas, por Gratidão. estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo pelo convite e honrado de ter participado desse círculo de mulheres poderosíssimas. Adorei. Isso, gurias, beijo, gratidão, gratidão quem assistiu, quem vai assistir depois. Fique à vontade para comentar também, vou postar a live. E até o próximo, toda terça às 13 tem aqui o Círculo. Chega semana que vem, continuamos aí na Pele de Foca, Pele da Alma, doutora Clarissa. E vamos contribuindo cada vez mais. Beijo, Beijo. Beijo. Obrigada. Boa semana. Tchau. tchau. Tchau.